Vamos lá, meninas e meninos, dando continuidade então à nossa disciplina de higiene, saúde e segurança do trabalho, a gente vai continuar falando também sobre risco elétrico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do arco. O arco elétrico, ele constitui na passagem de corrente elétrica entre pontos condutores através de um meio gasoso. A sua intensidade, ela depende da diferença de potencial da capacidade da fonte e também da resistividade do meio. Então a gente pode falar que o arco ele caracteriza pelo fluxo de corrente através de uma isolante. No caso de falha elétrica ou curto-circuito, ele é um fenômeno que libera, além do calor, partículas de metais ionizadas que podem produzir corrente, deslocamento de ar com aparecimento de alta pressão, que no caso é prejudicial ao nosso sistema auditivo, e também raios ultravioleta, que são prejudiciais à nossa visão. O arco elétrico ou arco voltaico, né, que a gente pode falar arco voltaico também, é um risco de origem elétrica sendo caracterizado pelo fluxo de corrente elétrica através de um meio isolante, como por exemplo o ar. Geralmente ele é produzido quanto da conexão e desconexão de um dispositivo elétrico e também em caso de curto-circuito. Vou mostrar um exemplo para vocês. No caso aqui, né, foi na abertura da chave, ou seja, na desconexão elétrica. Então, a principal diferença que a gente tem entre arco elétrico e curto-circuito está na sua concepção de causa e efeito. De uma forma simplista, a gente pode falar que o arco elétrico, o efeito, é o resultante de um processo de curto-circuito, que é a causa, tá? Então, essa é a forma simples de definir. O arco possui energia suficiente para queimar as roupas e provocar incêndios, emitindo vapores de materiais ionizados e raios ultravioleta. A duração de um arco elétrico, em sua maioria, é da ordem de milissegundos. E o Ministério do Trabalho e Emprego define que arco elétrico é gerado pela ionização de gases como consequência de uma conexão elétrica entre dois eletrodos de diferentes potenciais, de diferentes fases, ou entre um eletrodo e um circuito de terra. Então, se a gente pegar aqui, ó, o arco, a gente vai ter uma grande liberação aqui, ó, de partículas que podem ser fundidas, porque a temperatura é alta, então as partículas se fundem a 1000 graus Celsius. Vai ter uma onda de choque, que é por volta de 165 decibéis. Em consequência, uma onda de radiação que é da faixa de 50 calorias por centímetro quadrado e podendo gerar uma temperatura de até 20.000 graus Celsius, tá? Então, normalmente, esse arco ele é gerado acidentalmente, mas a gente tem a utilização do arco elétrico para benefícios também. Então, a gente tem a solda a arco elétrico, a gente tem os fornos, que são a base de arco elétrico também. A gente tem lâmpadas que funcionam à base de arco. Então, não é só ruim, a gente tem a utilização para o benefício também. Mas a gente tem os acidentais. E esses acidentais ocorrem devido à falha de equipamentos em curto-circuito e liberam uma grande quantidade de energia calorífica num curto intervalo de tempo, capaz de provocar a fusão de metais, componentes dos equipamentos, que podem ser lançados contra pessoas e objetos que estejam nas proximidades, causando queimaduras severas e também combustão. Normalmente, os arcos elétricos em painéis, eles costumam aparecer por mau contato, por exemplo, pela perda de pressão dos parafusos de conexão. Então, quando eu falo assim que você precisa verificar se as conexões estão sempre bem feitas ou precisa dessa manutenção preventiva, esse é um dos motivos, tá? A gente tem a questão da depreciação da isolação. A depreciação ela pode ocorrer por sobretensão, por sobrecarga e também pelo fim da vida útil dos dielétricos. Então, tudo tem vida útil, tudo tem prazo de validade, tá? Então, ficar atento com relação a esses prazos.
E com relação à manutenção inadequada também, que é a introdução de algumas mudanças sutis, mas não ocorre uma avaliação técnica para isso. E a gente tem projetos de instalação inadequada ou mal dimensionada. Então, por isso, principalmente na parte de painéis, precisa atender a todas as normas, tá? Então, a gente precisa estar sempre atento com relação a isso. Até mesmo nos painéis, o tipo de material que ele é construído vai fazer diferença, tá? E a gente também tem defeito de fabricação dos componentes ou equipamentos. Se não é detectado esses defeitos no início, ele com certeza aparece ao longo da vida desses equipamentos, viu? E também contatos acidentais ou inadvertido de ferramentas ou peças. Aí já é um erro humano. Então, aí já entra a questão de treinamento inadequado, supervisão inadequada. Aí entra muitos fatores quando entra nessa questão de erro humano. Algumas características com relação ao arco. Então, a gente viu que o arco ele pode chegar até 20 mil graus Celsius. Aí, um comparativo, a superfície do Sol é 5 mil graus Celsius. O metal ele se funde ali aproximadamente a 1000 graus Celsius. As roupas elas se queimam na faixa de 370 a 760 graus Celsius. Isso a gente está falando de uma roupa adequada, tá? Para trabalhar em locais onde há possibilidade de arco. A morte das células é ali a partir de 96 graus Celsius. A queimadura curável é abaixo de 63 graus Celsius. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia com relação a essa questão da temperatura. Quando a gente tem a questão do arco, a gente tem que lembrar que a gente vai ter aqui uma nuvem quente, vai ter uma poeira, né? E vai ter uma chuva de partículas, que são aqueles materiais derretidos que vão ser lançados a uma velocidade muito alta. Então, vamos entender isso melhor. A alta temperatura não só funde os materiais condutores e isolantes, como provoca também a evaporação dos mesmos. Então, você vai ter essa questão de alguns materiais, temperatura tão alta que ele chega a evaporar. E esse vapor é altamente tóxico, tá? Forma-se uma enorme nuvem sob pressão e a partir do ponto de formação do arco elétrico que provoca rápida expansão de gases quentes. Ocorre tipo uma explosão, por isso que a gente, às vezes, quando vê um vídeo, dá a ideia de tipo um cogumelo mesmo, né? Uma geração de uma fumaça. Essa fumaça, essa poeira de plasma, né? É altamente tóxica. As temperaturas dos gases expulsos são extremamente elevados, podendo atingir 8 mil graus Celsius a 2 metros dos quadros de manobra. Só para vocês terem uma ideia, a 2 metros pode chegar a 8 mil graus. A própria pressão dos gases pode provocar danos a órgãos internos das pessoas, podendo romper portas, janelas e a própria estrutura básica dos quadros de manobra, ejetando peças e fragmentos de metais que podem facilmente atingir as pessoas e outros equipamentos próximos, podendo também provocar a queda de pessoas que estiverem em alguma altura, né, em escadas, por exemplo, provocando algum traumatismo. A evaporação dos metais isolantes provoca um volume de fumaça tóxica inacreditável, que é aquela fumacinha, né? Normalmente a fumacinha esbranquiçada. Calcula-se que cada volume de material evaporado multiplica-se 67 mil vezes ao transformar-se em fumaça. Isso explica o volume enorme de fumaça que surge em uma sala elétrica na ocorrência de um arco elétrico, em um quadro de manobra, por exemplo. O volume do material evaporado cria ondas de pressão com efeitos destrutivos, conhecidos como efeitos termoacústicos. E os sons associados a essas pressões podem exceder 160, 165 decibéis. E finalmente, né, digamos assim, o material sólido e o material derretido são expelidos para longe do arco numa velocidade que pode exceder 1.200 km por hora.
tá? Então, isso é suficiente para que as partículas penetrem completamente no corpo humano. Então, arco não é brincadeira. Com relação à luz emitida, o espectro de frequência do arco inclui uma grande proporção de radiação na zona de raios ultravioletas, podendo causar danos à retina ocular de um ser humano. Então, se a gente pegar tudo isso, né, todos esses efeitos ocorridos durante o arco elétrico, a gente vai ter como risco para os seres humanos queimaduras, traumatismo craniano, esmagamento dos pulmões, perda de membro, surdez, ferimento resultante de estilhaços, fraturas ósseas, cegueira, catarata e, muitas das vezes, a morte. O arco elétrico nada mais é do que a passagem da corrente elétrica por um meio isolante, como o ar, por exemplo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o arco acontece não apenas quando o circuito é aberto, mas também quando ele é fechado. Entre outros fatores, o arco elétrico é proporcional à intensidade da corrente elétrica que passa pelo circuito. Logo, quanto maior for a corrente elétrica, maior serão os efeitos provocados pelo arco. Quando desligamos o disjuntor de uma residência, o arco elétrico também acontece. Não percebemos em função do invólucro que protege o disjuntor. Para extinguir o arco dentro do disjuntor, existe a câmara de extinção do arco voltaico, que pode conter, entre outros, óleo, SF6, vácuo ou ar comprimido. Os arcos elétricos, quando ocorrem em situações como a citada anteriormente, são inofensivos. Entretanto, em circuitos onde as correntes são muito altas, os riscos são muito maiores. Os arcos elétricos são muito quentes, são a mais intensa fonte de calor na Terra. Sua temperatura pode chegar a 20.000 graus Celsius. Durante o arco, a corrente elétrica atinge valores muito altos. Em função disso, a ocorrência de queimaduras severas é comum a pessoas expostas ao arco voltaico. Quando uma corrente elétrica circula por um meio antes isolante, ondas de pressão podem se formar pela expansão do ar. Logo, o arco elétrico, além de queimaduras, pode também provocar ferimentos em função da queda. Estes ferimentos são agravados quando o trabalhador está exercendo uma atividade em altura. Em uma subestação, por exemplo, um arco elétrico pode ser provocado quando uma chave seccionada é aberta sob carga, ou seja, com um circuito energizado. Sempre que houver risco de arco elétrico, o trabalhador deve estar devidamente protegido, inclusive cabeça, pescoço, braços e antebraços, que na maioria das vezes são esquecidos. No próximo vídeo a gente dá continuidade, tá? Não deixa de assistir a parte 2.